2 casos de dengue são confirmados no município de Sara e você vai ver também. Justiça Eleitoral registra número recorde de jovens que tiraram o título de eleitor. 2 novas subvariantes do coronavírus são detectadas pela Organização Mundial da Saúde. Pequenos negócios são responsáveis por uma boa parte da nova geração de empregos. Conselho Federal de Medicina regulariza o sistema de telemedicina. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje sexta-feira, 6 de maio de 2022. Não chove em Santa Catarina, o tempo segue firme. O Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, elevou a Selic em pontos percentuais. A taxa básica de juros chegou a 2,75%, o maior patamar desde 2017. E o Brasil voltou a liderar o ranking de maiores juros reais. A taxa básica de juros passou de 11,75% ao ano para 12,75% ao ano. A decisão do Copom foi unânime e já era amplamente esperada pelo mercado. Esse foi o 10º aumento seguido da Selic, que atingiu o maior patamar em mais de 5 anos. Em janeiro de 2017, a taxa estava em 13% ao ano. O Banco Central iniciou a alta em março do ano passado para combater a inflação, que está pressionada principalmente pelo aumento dos preços dos alimentos e dos combustíveis. No comunicado, o Copom indicou que o ciclo de alta na Selic vai continuar na próxima reunião, mas que o ritmo de elevação será em magnitude menor. E de janeiro até abril deste ano, o Brasil ganhou mais 2 milhões de eleitores com idade entre 16 e 18 anos. A informação foi divulgada pela presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Uma base de dados do TSE revelou ainda que as mulheres compõem 53% do eleitorado, quase 9 milhões a mais do que os homens. O número foi divulgado pelo ministro Edson Fachin na abertura do Tribunal Superior Eleitoral desta quinta-feira. O presidente do TSE demonstrou animação ao falar da presença dos novos eleitores. Ao todo, 2.042.817 jovens com idades entre 16 e 18 anos tiraram o título de eleitor entre os meses de janeiro e abril. O número representa um aumento de 47% em relação às eleições de 2018 e de 57% na comparação com o pleito de 2014. O presidente do TSE lembrou que para os eleitores dessa faixa etária, assim como os maiores de 70 anos, o voto é facultativo, mas os incentivou a participar do pleito. O perfil do eleitorado brasileiro que deve comparecer às urnas em 2 de outubro deve ser apresentado no mês de julho. Ainda durante a sessão, Fachin acrescentou que a Justiça Eleitoral não medirá esforços para realizar eleições limpas e transparentes. E sobre isso ainda, o TSE registrou mais de 1 milhão de atendimentos na última semana e nessa também para os brasileiros regularizarem ou retirarem o seu primeiro título de eleitor. Aquela velha máxima de que brasileiro deixa tudo para a última hora, mais uma vez foi confirmada pela Justiça Eleitoral. O site do TSE e os cartórios bateram recorde de atendimento no último dia para regularizar o título de eleitor. De acordo com dados do TSE, foram mais de 1.300.000 atendimentos. Desse total, mais de 830 mil foram pela internet e outros 512 mil serviços foram feitos presencialmente nos cartórios. A página do Tribunal Eleitoral bateu recorde de acessos simultâneos às 13 horas e 59 minutos da quarta-feira. Foram 345 mil acessos ao mesmo tempo. Para efeito de comparação, o número é superior à população total de Vitória, capital do Espírito Santo.
No último mês foram feitos mais de 8,5 milhões de pedidos à Justiça Eleitoral. O TSE informou que todos os eleitores que pediram emissão, transferência ou regularização do título até a data de encerramento do prazo terão os pedidos analisados. O prazo para a resposta é de 1 mês e é possível acompanhar o andamento da solicitação na página do TSE. A seguir, pequenos negócios são responsáveis por bons números na geração de empregos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou mais um antiviral para o tratamento da Covid-19. O Molnupiravir, da farmacêutica MSD, em formato de cápsula. Ele é destinado principalmente a pacientes com quadros leves e moderados, devendo ser tomado por via oral nos 5 primeiros dias após o aparecimento dos sintomas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou mais um antiviral para o tratamento da Covid-19, o Molnupiravir. Ele é destinado principalmente para pacientes com quadros leves e moderados e deve ser tomado por via oral nos 5 primeiros dias após o aparecimento dos sintomas. Segundo a farmacêutica, o antiviral inibe a replicação do coronavírus e tem mostrado eficácia contra variantes como Gama, Delta e Ômicron. O medicamento já foi aprovado em mais de 30 países, como os Estados Unidos, Inglaterra e Japão. A Organização Mundial da Saúde também passou a recomendar a medicação como tratamento para a Covid sob algumas condições. Afinal, por ser um medicamento novo, seu uso precisa ser observado. A agência brasileira aprovou o uso emergencial do medicamento, ou seja, em caráter provisório para um cenário de urgência, como o atual, de pandemia. Já existem ensaios do Molnupiravir de fase 3, mas ainda em monitoramento de eventuais efeitos adversos. Segundo a Anvisa, o medicamento é indicado para pessoas com maior risco de desenvolverem quadros graves, já que o medicamento se mostrou eficaz na redução das hospitalizações e das mortes. Apesar do uso domiciliar, ele só poderá ser obtido com prescrição médica. Outros 2 antivirais já foram aprovados pela Anvisa, o Remdesivir e o Paxlovid. O Conselho Federal de Medicina divulgou as normas que regulamentam a telemedicina no país, ou seja, a prestação de serviços médicos mediante contato telefônico ou pelas tecnologias da comunicação. A norma foi publicada no Diário Oficial da União e já está vigente. Oi, doutora, tudo bem com você? Foi no momento mais crítico da pandemia que a Leda passou pelo primeiro atendimento por telemedicina. Com o isolamento social, nós decidimos fazer essas consultas online para que eu não interrompesse o tratamento. A prática até então estranha para a jornalista, hoje se mostra vantajosa. Uma segurança muito maior, né? Uma tranquilidade de estar no meu ambiente, né? Então eu não preciso me locomover, eu não entro em contato com outras pessoas. Eu realmente me sinto bem mais tranquila e bem mais segura. A telemedicina não só possibilitou o atendimento em um momento de crise sanitária, justamente para evitar a exposição de pessoas às doenças infecciosas, mas também facilitou procedimentos e encurtou distâncias. Com acesso à internet em um celular ou computador, o serviço de saúde passou a chegar aos pacientes a qualquer horário ou lugar. E a prática, que antes era restrita, agora é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. A regulação da telemedicina ela veio para integralizar a assistência à saúde em todo o país, né? Nós sabemos que 65% da população, por exemplo, é atendida pelo SUS. E isso vai proporcionar
que a assistência chegue principalmente aos locais mais remotos e naqueles locais onde existe a dificuldade de ter um especialista. Obviamente, isso vai exigir do SUS toda uma estrutura logística para receber esse tipo de procedimento. Pela Resolução 2134 de 2022, no atendimento privado, a teleconsulta terá o mesmo valor da presencial. Quem define o tipo de atendimento a ser realizado é sempre o médico, dependendo de cada situação. Mas o paciente tem de estar de acordo. A telemedicina, a teleconsulta, ela só pode ocorrer se previamente houver a concordância com termo de consentimento livre, esclarecido, assinado pelo paciente. Então, antes de iniciar a teleconsulta, é necessário que isso seja explicado ao paciente e que ele concorde, porque senão não vai nem iniciar. A nova resolução define 7 modalidades de telemedicina. Além da teleconsulta, existe ainda a teleconsultoria, que é apenas uma orientação ao paciente, sem diagnóstico ou prescrição de medicamentos. A teleinterconsulta, em que médicos consultam outros médicos. O telediagnóstico, que consiste no envio de laudos de exames aos médicos. A teletriagem, que é a regulação do paciente para a internação. A telecirurgia, que é mediada por robôs. E o telemonitoramento, que é o acompanhamento da evolução clínica do paciente. Por exemplo, em home care, o paciente ele pode ser telemonitorado porque ele tem dispositivos acoplados no paciente, ele tem dados do prontuário, de exames, e aí o médico vai poder fazer um monitoramento desse paciente, se vai precisar de uma intervenção, se precisa ir alguém lá para fazer um exame presencial, se ele precisa ser triado para uma unidade hospitalar. Até porque, mesmo com as vantagens da telemedicina, a doutora lembra que o atendimento presencial ainda é prioridade. É imprescindível. E 2 subvariantes do Covid-19 foram notificadas pela Organização Mundial da Saúde. A afirmação foi feita nesta quarta-feira pela Organização Mundial da Saúde, que destacou a importância da testagem para controlar mutações e a disseminação do vírus. Cientistas sul-africanos que identificaram a Omicron no final do ano passado já relataram outras 2 subvariantes, a BA.4 e a BA.5, que são o motivo para o aumento de casos na África do Sul. A variante Omicron foi detectada pela primeira vez no país em novembro de 2021 e rapidamente se espalhou pelo mundo. Hoje é responsável por quase todas as novas infecções no planeta. Das subvariantes identificadas, a BA.2 é de longe a mais registrada. É muito cedo para saber se as 2 subvariantes podem causar doenças mais graves do que outras subvariantes da Omicron, mas dados iniciais sugerem que a vacinação continua a proteger contra formas graves da doença e morte. A África do Sul é o país que mais reportou casos de coronavírus e mortes em todo o continente. No início de abril, o país retirou todas as restrições, mas desde então os casos voltaram a subir. Segundo dados da ONU, somente na última semana houve um aumento de quase 50% de contágios. Pequenos negócios geraram quase 90% das vagas de trabalho em março, diz o último levantamento. O estudo, que foi feito a partir de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, apontou que os pequenos negócios contabilizaram mais de 1 milhão de admissões e um saldo positivo de 121 mil empregos. No acumulado do ano, o Brasil já registra um saldo de 615 mil novos postos de trabalho, sendo as micro e pequenas empresas as grandes fornecedoras de emprego, com 430 mil vagas, correspondendo a 70% do total. Já as médias e grandes empresas registraram um saldo de 148 mil empregos, 24,1% do total. Na comparação entre os 3 primeiros meses de 2021 e o primeiro trimestre desse ano, os cenários são semelhantes. O Sebrae informou que o setor de serviços continua sendo o maior gerador de empregos. Em março, as micro e pequenas empresas desse segmento contrataram mais de 74 mil pessoas, totalizando em 2022 quase 274 mil novos postos de trabalho. No comércio, tanto as micro e pequenas quanto as médias e grandes empresas apresentaram saldos menores de emprego.
Mas no acumulado do ano, as médias e grandes foram as que mais fecharam postos de trabalho. Foram pouco mais de 43 mil desligamentos, contra cerca de 17.500 das micro e pequenas empresas. A seguir, Defesa Civil Estadual divulga mais um balanço dos estragos da chuva. Adulto e uma criança tiveram o laudo de dengue confirmados nesta sexta-feira no município de Sara. 2 resultados foram positivados para a dengue no município de Sara. Os casos pertencem à mesma família do bairro Presidente Vargas, sendo o pai de 33 anos e o filho de 9 anos de idade. Nenhuma das 2 vítimas viajou ou saiu do município nos últimos meses, o que indica que foram picados pelo Aedes aegypti dentro da cidade. A criança iniciou sintomas no dia 19 de abril, precisou ser internada e já recebeu alta. Já o homem apresentou os primeiros sintomas no dia 26 de abril. Não precisou de internação e já retornou ao trabalho. No mês passado, o município intensificou a conscientização e a fiscalização, lançando a campanha Içara no combate à dengue. Além da conscientização, os agentes de endemias visitam as casas e terrenos abandonados, além de realizarem palestras. Os sintomas da dengue, normalmente, nesse quadro, chamados de clássicos, têm a primeira manifestação, a febre alta, maior que 38 graus, de início abrupto, que geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhado de dor de cabeça, dores pelo corpo e articulações, além da prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos e manchas avermelhadas pela pele. Também podem acontecer erupções e coceiras no corpo. Contudo, podem ocorrer sinais de alarme, assim chamados por sinalizar o extravasamento do plasma, de hemorroidas que podem levar o paciente a choque grave e óbito. A forma grave da doença inclui dor abdominal intensa e contínua, náuseas, vômitos persistentes e sangramento de mucosas. O mosquito Aedes aegypti, transmissor de 3 doenças, entre elas a dengue, a zika e o chikungunya. A melhor estratégia de prevenção dessas doenças continua sendo a eliminação dos locais que possam acumular água. E a Defesa Civil do Estado divulgou mais um balanço sobre as fortes chuvas que assolaram Santa Catarina. De acordo com o relatório elaborado pelo Grupo de Ações Coordenadas da Defesa Civil do Estado, que foi divulgado nesta sexta-feira, no total 115 municípios relataram ocorrências que vão desde alagamentos, deslizamentos, quedas de árvores e muros devido às chuvas dos últimos dias em Santa Catarina. A atualização aponta até o momento 115 municípios com ocorrências relacionadas. Há também registros de 3 óbitos, 2 no município de São Joaquim e 1 no município de Urubici. São contabilizados 7.100 desalojados, 518 desabrigados, num total de 44 mil pessoas afetadas, conforme os dados informados pela Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil. Até o momento, 14 municípios emitiram decretos de situação de emergência. Tubarão, Orleans, Forquilinha, Urubici, Maracajá, Araranguá, São Joaquim, Lages, Laurentino, Alfredo Wagner, Rio Rufino, Taió, Anitápolis e Monte Carlo. Os municípios de Benedito Novo e São Domingos ainda irão decretar situação de emergência, segundo informações da Coordenadoria Regional da Defesa Civil. E vamos agora às notícias que foram destaque essa semana aqui no Informe Região. Segunda-feira, o mercado fitness está crescendo no mundo e no Brasil não é diferente. A busca pela saúde, corpo perfeito e qualidade da vida está criando novas oportunidades de negócios. Esse evento serve para dar uma força, para mostrar que o fitness ainda está em alta, que a galera precisa se exercitar, precisa se alimentar bem. Então esse evento movimenta o mercado e é essencial, né? É bom ver as coisas se movimentando de novo.
O desemprego caiu no primeiro trimestre do ano, de acordo com o IBGE. 11 milhões de pessoas estão sem carteira assinada no país. Em 2022, a taxa de desemprego ficou em 11,1%. Em 2021, essa porcentagem era de 14,9%. Na prática, 11 milhões e 900 mil pessoas estão sem uma oportunidade no mercado de trabalho. Terça-feira, os trabalhadores já podem utilizar o FGTS para pagar até 12 parcelas atrasadas do financiamento da casa própria. A medida vale até 31 de dezembro deste ano. O trabalhador já pode utilizar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para pagar até 12 parcelas atrasadas do financiamento imobiliário. Só que esse valor só pode arcar com 80% do débito. Os outros 20% devem ser pagos de outras formas. Os casos de Covid-19 registraram um ligeiro aumento no país nas últimas semanas, mas o suficiente para causar preocupação nos especialistas. O maior alerta é em relação ao número de mortes, que cresceu 31%. Na semana de 17 a 23 de abril, o número de casos era superior a 95 mil. Nos 7 dias seguintes, a quantidade saltou para mais de 102 mil. Mas o que mais chamou a atenção foi o crescimento nas estatísticas de mortes. Na primeira semana, o total registrado foi de 672 óbitos. Na semana seguinte, o número saltou para 887 vítimas fatais, um aumento de aproximadamente 31% nas mortes. Quarta-feira, os casos de hepatite que vem atingindo crianças em vários países do mundo seguem sendo investigados. Segundo o Centro Europeu para a Prevenção e o Controle de Enfermidades e a OMS, os vírus comuns da hepatite não foram registrados em nenhum dos casos. Uma hipótese levantada nos Estados Unidos é de que a origem pode ser um patógeno comum chamado adenovírus 41. Os adenovírus provocam problemas respiratórios, digestivos ou conjuntivite. De acordo com os dados da Cruz Vermelha, cerca de 72 pessoas desaparecem por dia no Brasil, chegando a 62 mil por ano. A tecnologia de reconhecimento facial pode ajudar as famílias em busca dessas pessoas. A associação possui um sistema que ela cadastra as pessoas desaparecidas, seus dados, as suas fotos. Imediatamente esse dado fica disponível para o aplicativo. O aplicativo, ele acessa essa base de dados e você pode procurar uma pessoa desaparecida através de 2 recursos dentro do aplicativo. Quinta-feira, a nova etapa do programa Renda e Oportunidade, anunciada pelo governo federal, tem várias medidas que vão beneficiar as mulheres trabalhadoras. Com o objetivo de incentivar as empresas na contratação de mulheres e sua ascensão profissional. Foi aprovado pelos deputados o projeto de lei que reduz a alíquota do ICMS estipulada para o leite, a farinha de trigo e os alimentos servidos em bares e restaurantes do estado. Sairiam da cesta básica produtos como farinha de trigo, farinha de milho, massas, alimentos, que sairiam, o pão francês sairia da cesta básica, o feijão, o arroz sairia da cesta básica em junho agora e passaria de 7% para 12%. Carne suína, mel, carne de aves, se conseguiu que nesse projeto que aprovamos hoje, isso fosse prorrogado até 31 de dezembro de 2023, por mais 1 ano e meio. Então, o projeto tem um grande alcance. E com essas informações a gente encerra o Informe Região desta sexta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias estão nas nossas redes sociais, @TV Primavera, no Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite, um bom final de semana, feliz Dia das Mães, até segunda.